Sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal. Aqui a história ganha voz, emoção e memória. Vamos viajar pelo tempo para relembrar grandes nomes da música brasileira, artistas inesquecíveis, histórias marcantes e curiosidades que atravessaram gerações. Se você ama música raiz, cultura sertaneja e histórias que emocionam, já se inscreva no canal, deixe seu like e venha fazer parte dessa família apaixonada pela nossa verdadeira cultura brasileira. Mais um dia chegou de pé junto, um cadáver novo de um defunto e a cabeça... Vamos relembrar um pouco da história da dupla Alvarenga e Ranchinho. A dupla que fez o Brasil rir, enfrentou a censura e entrou para a eternidade. Em uma época em que o rádio dominava os lares brasileiros e o humor era uma poderosa arma contra as dificuldades da vida, surgiu uma dupla que transformaria a música caipira e a comédia em um verdadeiro patrimônio nacional. Alvarenga e Ranchinho. Murilo Alvarenga nasceu em Itaúna, no estado de Minas Gerais, no dia 22 de maio do ano de 1912. Já Tiezis dos Anjos Gaia, que ficaria eternizado como Ranchinho, nasceu em Jacareí, no estado de São Paulo, no dia 23 de maio do ano de 1913. O destino, porém, reservava aos dois uma história marcada por encontros, despedidas, sucesso, perseguições políticas e uma amizade que atravessaria décadas. Antes da fama, Murilo enfrentou tempos difíceis após perder a mãe. Ele mudou-se para São Paulo, onde viveu com parentes, trabalhou como trapezista de circo e também cantava tangos. Enquanto isso, Tiezis encantava ouvintes na Rádio Clube de Santos com canções românticas. Entre suas interpretações favoritas estava a música Rancho Fundo. Foi justamente por causa dela que recebeu o apelido de Rancho, que mais tarde se transformaria em Ranchinho. O primeiro encontro dos dois aconteceu durante uma serenata. Ninguém imaginava que aquele encontro mudaria para sempre a história do humor e da música popular brasileira. No ano de 1933, nasceu oficialmente a dupla Alvarenga e Ranchinho, que inicialmente apresentavam repertórios sérios, composto por valsas, modinhas, tangos e corinhos. Mas algo curioso acontecia: o público ria enquanto eles cantavam. Ao invés de se incomodarem, decidiram transformar aquilo em oportunidades. Passaram então a incluir piadas, histórias engraçadas e comentários bem humorados entre uma música e outra. O resultado foi imediato. O povo se apaixonou por aquele estilo irreverente e espontâneo. A dupla rapidamente conquistou espaços nos circos de Santos e depois na capital paulista. Mas o talento deles não se limitava ao humor. Alvarenga e Ranchinho tinham coragem, mas muita coragem mesmo. Suas músicas passaram a satirizar políticos e figuras importantes da época. Isso lhe custou caro. Diversas vezes, depois de apresentações lotadas e aplausos entusiasmados, a dupla terminava a noite atrás das grades, presa por causa das críticas feitas em suas paródias. Mas nem a censura conseguiu calar aqueles artistas. Em pouco tempo estavam nos principais palcos do país, integrando a companhia teatrais importante e dividindo espaço com grandes nomes do entretenimento brasileiro. E no ano de 1934 foram convidados para trabalhar na recém-inaugurada Rádio São Paulo. 2 anos depois chegaram ao Rio de Janeiro, então capital federal, e passaram a integrar a lendária Casa de Caboclo. O sucesso era inevitável. E no ano de 1936, eles gravaram o primeiro disco pela gravadora Odeon e conquistaram definitivamente o público brasileiro. Vieram os filmes, os programas de rádio, as apresentações internacionais e principalmente o reconhecimento popular. Ainda no ano de 1936, eles embarcaram para Buenos Aires, onde encantaram plateias argentinas. Dessa experiência nasceu a divertida música Nós em Buenos Aires, que narrava com muito humor as aventuras e os percalços da viagem. Mas o auge viria no ano de 1937. Alvarenga e Ranchinho foram contratados pelo famoso Cassino da Urca, um dos maiores centros de entretenimento da América Latina da época. Ali, diante de artistas consagrados, políticos influentes e de alta sociedade brasileira.
consolidaram aquilo que se tornaria sua marca registrada, a sátira política. Enquanto o público gargalhava, muitos governantes se sentiam profundamente incomodados. As músicas da dupla tornaram-se verdadeiras crônicas cantadas do Brasil, e a perseguição aumentava, até que aconteceu um episódio surpreendente. No aniversário de Getúlio Vargas, presidente da época, no ano de 1939, Alzira Vargas, filha do presidente, convidou Alvarenga e Ranchinho para se apresentarem no Palácio do Catete. Ali, diante do homem mais poderoso do país da época, cantaram todas as suas sátiras, inclusive aquelas dirigidas ao próprio presidente. O silêncio tomou conta do ambiente, mas para sua surpresa de todos, Getúlio Vargas gostou. Ao final da apresentação, autorizou oficialmente a liberação das músicas da dupla em todo o território nacional. Era uma vitória histórica. O humor havia vencido a censura. Ao longo dos anos, Alvarenga e Ranchinho gravaram sucessos inesquecíveis, como Seu Condutor. Seu condutor de mim, para o som agradecer o meu amor. Romance de uma Caveira. Era duas caveiras que se amavam, e a meia-noite E Drama da Angélica. a meia Angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos, era Uma composição singular, na qual todos os versos terminavam com palavras proparoxítonas. Mas a história da dupla também foi marcada por constantes separações. Dieziz dos Anjos afastou-se diversas vezes do parceiro, retornando sempre que possível. Durante essas ausências, Murilo precisou seguir em frente. Outros artistas assumiram o nome Ranchinho. Primeiro veio Delemare Abreu, irmão de Murilo, por parte de mãe, que permaneceu pouco tempo na formação. Mais tarde surgiu Homero de Souza Campos, conhecido como Ranchinho da Viola, que acompanharia Alvarenga até os últimos dias de sua vida artística. Apesar das mudanças, o nome Alvarenga e Ranchinho continuava vivo, preservando uma tradição construída ao longo de décadas. Nos anos de 1950, a dupla chegou a se apresentar em Portugal, levando o humor brasileiro para além do oceano. Participaram de filmes, fizeram campanhas políticas e continuaram produzindo sátiras memoráveis. Nos anos de 1970, com o rádio perdendo espaço para a televisão, passaram a realizar apresentações esporádicas e turnês pelo interior do Brasil. No ano de 1973, eles lançaram o último álbum, intitulado Os Milionários do Riso. Moça de nome Elizabeth, faz a barba com gilete. Um nome que traduzia perfeitamente sua trajetória, porque eles nunca foram milionários em riqueza material, mas foram milionários em talento, criatividade e carinho do povo brasileiro. Em janeiro do ano de 1978, Murilo Alvarenga partiu aos 65 anos de idade. Seu velório foi marcado por uma cena emocionante. Os três artistas que, em momentos diferentes, haviam assumido o nome Ranchinho, estavam presentes para prestar a última homenagem. Dieziz dos Anjos Gaia, emocionado e inconsolável, revelou algo que tocou profundamente todos os presentes. Poucos dias antes da morte de Murilo, os dois haviam combinado refazer a dupla. Mais uma vez, era um reencontro que jamais aconteceria. Anos depois, em 1991, problemas pulmonares levariam Dieziz deste mundo. Em 1997, o mesmo destino atingiria Homero de Souza Campos. Mas a história de Alvarenga e Ranchinho jamais terminou, porque enquanto houver alguém disposto a ouvir uma moda de viola, rir de uma boa sátira ou recordar os tempos dourados do rádio brasileiro, a voz desses artistas continuará ecoando e assim permanecerão eternos, não apenas como cantores, não apenas como humoristas, mas como verdadeiros símbolos de uma época em que a música fazia pensar, fazia sorrir e, acima de tudo, fazia o Brasil se reconhecer em suas próprias histórias. E você se lembra de uma música marcante na sua vida de Alvarenga e Ranchinho? Deixe aqui nos comentários. Relatamos memórias que o tempo não apaga. Até logo, até o próximo vídeo.